Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome, tá bom? Se hoje em dia alguém falar que é apóstolo de Cristo, que é apóstolo da igreja, é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Ou seja, não existem mais hoje. Se alguém fala que é apóstolo de Cristo Jesus, da Bíblia, não acredite. Esse tal é mentiroso. É, como sempre eu falo aqui, né, sobre o evangelho da graça, mediante a fé que não vem de nós, é dom de Deus, entende? O ser humano, ele não tem participação nenhuma na salvação, é zero participação. Ele creu em Jesus porque ele quis? Não. Foi porque a misericórdia de Deus, Deus teve misericórdia dele, então ele pôde crer. É somente assim que uma pessoa recebe a salvação, através da misericórdia de Deus. De outra forma, ninguém é salvo. Não tem como ser salvo a não ser que seja por graça. Não é salvo por obras. A palavra de Deus deixa bem claro isso em vários pontos. Hoje eu estava conversando com um vizinho, aqui ele me deu uma carona, eu estava indo para minha natação e ele estava conversando com ele, foi conversando das coisas de Deus e ele falando que a Bíblia tem várias maneiras de interpretar, tem vários jeitos, depende muito da leitura, mas isso é um erro muito grave que tem se instalado no meio da cristandade. Quando eu falo cristandade, eu falo a casa grande, a esfera dos onde tem joio, onde tem trigo. A casa grande, não da igreja. A igreja é perfeita, porque a igreja, quem toma conta dela é o Senhor Jesus, é a sua noiva, é o seu corpo. Então ninguém pode tocar na igreja. O inimigo não pode fazer nada com a igreja. A igreja, ela não se desvia. A igreja, ela não tropeça. Por mais incrível que pareça, a igreja está num terreno onde a igreja e cristandade atuam junto. Ou seja, não dá para dizer plenamente quem é igreja e quem é da cristandade, porque estão crescendo junto, lado a lado, os dois. Tá bom? Entenda, se você crê realmente em Cristo Jesus, você é membro da igreja, a única igreja que existe, o corpo de Cristo, que todo aquele que nele crê pertence, o qual é incluído dentro dessa esfera pelo próprio Senhor Jesus, como está escrito no, acho que é no último ou no penúltimo versículo de Atos 2, que todo dia o Senhor ia acrescentando ao seu corpo os que haviam de se salvar, ou seja, acrescentando na igreja os que haviam de se salvar. E outra parte nós vemos que em Efésios fala que tendo também nele crido, fostes selado com o Espírito Santo. Ou seja, quando nós somos selados pelo Espírito Santo, automaticamente somos membros já da igreja, porque se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. É assim a Bíblia nos fala. E uma coisa que fica muito complicado para as pessoas que estão em denominação é porque, principalmente onde tem escola dominicais da sua própria denominação. Se ela é luterana, vai ser puxar a sardinha para o lado do estudo bíblico, para a doutrina luterana. Se ela é presbiteriana, para o lado do presbítero. Se for batista, para o lado do batista. E assim vai sendo as denominações. E uma coisa que a pessoa me falou, que eu achei muito errado, que comentei com ela, é que ela falou que por isso que tem várias denominações, tal, que cada um é uma doutrina, uma interpretação. Eu falei, não, isso é um erro. A Bíblia mesmo fala isso bem claramente. Lá no livro de Judas, que só tem um capítulo, ele fala bem claro que os apóstolos já tinham advertido várias vezes que haveria
dissensão, divisões nas igrejas, o qual não é de Deus. E está bem claro, assim, não pode falar mal. Não, pode falar mal sim, porque o Senhor deixou estipulado nenhuma denominação. Se algum lugar exerce algum... Não estou dizendo que dentro de denominação não tem verdadeiros cristãos, não tem gente salva. Simplesmente, mas mesmo assim eu sou obrigado a dizer, está no erro, porque o Senhor não instituiu nenhuma denominação aqui nessa terra. Seja qual for, o Senhor não instituiu. O único lugar que a gente deve estar para servir ao Senhor é ao nome de Jesus Cristo. E ponto final. Reunidos ao nome do Senhor Jesus. E quem nos reúne é o próprio Espírito que nos reúne. Não somos nós que nos reunimos, mas o Espírito nos reúne, porque ali vai estar 2, 3 ou mais reunidos. Eu queria estar falando sobre as pessoas não conseguirem entender que uma vez filho para sempre. O Senhor, ele é justo e ele permanece, a palavra dele não volta atrás. E o Senhor Jesus, ele bota em jogo a palavra dele. E eu creio que o Senhor Jesus, ele não volta atrás na palavra dele, que o Senhor Jesus, ele não é fraco. Porque muitas vezes as pessoas falam, não, pode perder sim. Não, porque o Senhor Jesus fala, bem aberto, que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum. Ou seja, está chamando, quando você fala que pode perder, você está falando que Jesus é fraco. O Pai quer que ele não perca nenhum, mas ele pode perder. Meu pai queria que eu não perdesse, mas fazer o que? Perdi, né? Você está chamando o Senhor Jesus de fraco. Entende isso? Observa. Entenda que a palavra de Deus deixa bem claro que só vai a Cristo quem for ensinado pelo Pai. Eu vou justamente ler essa passagem que está em João 6, a partir do versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então, essa primeira passagem que eu li aqui, ela deixa bem claro que o Senhor Jesus não vai perder ninguém. Quem for a ele tem a vida eterna. Quem crê nele tem a vida eterna. E ponto final. Tem como se perder? Tem. Não tem como se perder. Porque a palavra do Senhor Jesus... Ou será que não é para a gente crer no que está escrito aqui? Esse tipo de interpretação que as pessoas não entendem. Não, mas tem passagens que afirmam que pode perder. A Bíblia, ela não pode entrar em contradição. Se ela entra em contradição, pode tacar fogo e jogar fora, porque não serve de nada. Se a Bíblia entrar em contradição, não serve de nada, porque não poderemos confiar em algo que se desfaz, que se contradiz. Então, se a salvação é mediante, Jesus Cristo mesmo fala que é mediante a graça, mediante a fé. Observa, o outro ponto que fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá vendo? Tem que perseverar. Entenda, não está falando ali de salvação. Leia com atenção os versículos que estão, acho que em Mateus e Lucas, que falam sobre o quê?
o reino é aqui na terra. O reino é aqui na terra. O reino tem o quê? No reino tem bodes, junto com as ovelhas. Tem peixes bons e peixes ruins. Não está falando de salvação de alma, mas está se falando de salvação de corpo. Porque se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Entende? É a continuação do mesmo versículo que fala sobre quem perseverar até o fim será salvo. Porque se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Não está falando de salvação eterna. Está falando de judeus chegarem no reino. Tanto que está falando dia de sábado. Se desse no sábado, se o dia do Senhor se desse no inverno, não faz sentido. Para quem não é judeu, não faz sentido para nós. Entenda isso. Tem passagens que parecem falar, outras parecem falar de apostasia. Ah, tá vendo? Pode se apostatar. Pode sim, quem nunca realmente creu, quem só professava da boca para fora. Entenda isso. Eu creio em Jesus. Se a pessoa crê em Jesus, só professa, não crê. Do mesmo jeito, há uma pessoa que fala que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, mas fala, não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, se eu não fizer isso, eu não sou salvo. Ele não confia, não está acreditando na obra de Cristo Jesus. Ele está acreditando nos seus próprios esforços. E a palavra de Deus seja bem clara. Em Romanos 11, versículo 4, fala que se é por graça, já não é mais pelas obras. De outra maneira, a graça não seria graça. A graça não é graça. Se eu tenho que fazer alguma coisa, já não é graça. Porque eu fiz algo para merecer. A graça é o quê? Favor imerecido. A misericórdia de Deus. Eu vou dar continuidade nessa leitura a partir do versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Como assim? Como todo ouviu? Como ouviu? Agora, como falar isso? Como aprendeu o que do Pai? Como ouviu do Pai? Mediante o que? A fé. A fé que não vem de nós, é dom de Deus. Quando a gente entende que nós conseguimos ter acesso a Cristo Jesus mediante a fé que nos é dada pelo Pai, que é dom de Deus, e os dons de Deus são sem revogação, ou seja, são sem devolução, são sem arrependimentos. Entende isso? Se você crê em Jesus como teu Salvador, não é porque você quis crer, é porque Deus teve misericórdia de você. Entenda isso. Deus que teve misericórdia de você e te injetou o dom da fé, te injetou o querer saber, te injetou as coisas que nós sabemos sobre crer, sobre querer ter Jesus perto da gente, não vem da gente, é dom de Deus. Porque o Senhor nos concede isso mediante a sua misericórdia, mediante a sua graça. Graça nada mais é do que a misericórdia de Deus. Todo homem já estava condenado pelo pecado que entrou por Adão. Lá atrás no Éden, todo homem, a partir desse momento, já nasce pecador, sendo justificado gratuitamente pelo sangue de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e todo o que crê que ele
pagou por suas dívidas, tem a vida eterna, não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Assim, a palavra de Deus nos fala abertamente, claramente. E uma coisa muito importante, geralmente as pessoas não querem fazer as coisas mais simples, menorzinhas que estão na palavra de Deus. E querem levar tudo assim, não, mas tem que fazer, sempre não se preocupam com as menores coisas. Então, certamente, o Pai não vai dar entendimento para elas conhecer as coisas que Ele tem guardado dentro da palavra, que somente vai dar àqueles que fazem as pequenas coisas. E as pessoas não se atentam, porque se eu não tenho capacidade de amar meu irmão, de perdoar o meu irmão, para que o Pai vai me revelar alguma coisa com mais consistência? Não tem porquê. Se eu não conseguir aprender a amar meu irmão, a perdoar ele todo o tempo, não tem como eu aprender mais nada do Pai, porque Ele não vai dar nada para mim aprender enquanto eu não aprender as coisas mais simples. A palavra de Deus fala que a mulher deve usar o véu, trazer a cabeça velada. Não precisa não. Então, para que o Senhor vai nos incumbir alguma outra coisa se a gente não consegue cumprir uma coisinha de, não, mas isso era costume da época, isso daí, você lê, se você lê com tal denominação, você vai ver que vai ser de uma coisa, vai ser coisa, tá escrito, você tem que ver nos livros de histórias. Observa, na Bíblia fala bem claro, que é o quê? Por causa dos anjos. Pelo que eu sei, anjos não tem o quê? Não tem moda, não tem modinha. A mulher deve trazer a cabeça velada e coberta, em sinal de poderio, por causa dos anjos, não por causa de moda, não por causa de costumes. Então, a gente tem que entender, sim, que é por causa dos anjos. Qual é o costume dos anjos de hoje? Não sabe? Então, use véu. Se a mulher, não, mas só faz. Por que não? Porque que tem demais? E as pessoas querem falar, não, mas isso aí era coisa antigamente, isso aí deixa de lado, porque o Senhor não vai revelar as outras demais coisas que Ele quer revelar. Se a pessoa não quer fazer a vontade de Deus, Ele não tem porquê estar revelando as demais coisas. Ele não revela as coisas da Bíblia que está ali para as pessoas só saberem. Eu tenho curiosidade de saber o que é o que. Não, você vai executar, vai fazer? Aí o Senhor te revela. E se você não tem capacidade de cumprir as poucas coisas que o Senhor já pede, para que Ele vai te mostrar mais coisas? Não vai. Pode ter certeza que o Senhor não vai mostrar realmente como Ele quer as coisas deles, se você lê, sabe o que está escrito e mesmo assim ignora. Para a gente terminar aqui, eu até me desviei um pouquinho da minha linhagem que estou. A partir do 46 agora. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, quem é vindo do Pai? Todo aquele que recebe a fé, que nasce do alto, que crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo morreu em seus pecados. Esse é nascido de Deus, porque ele é nascido do alto, de cima, não é nascido de água corruptível. Mas como as pessoas falam, que é o batismo, não. O batismo é uma introdução na esfera cristã, na cristandade. Vai ter batizado verdadeiro e falso. Entenda isso. O batismo não nos dá a salvação. Um cristão, ele deve se batizar sim. Deve se batizar porque o
pai pede para ele se batizar. Mas nós vemos em passagens que primeiro a pessoa recebe o Espírito Santo para depois se batizar. Um caso é Nicodemos ali e os seus, que desceu sobre eles o Espírito Santo quando Pedro ainda estava falando sobre Jesus Cristo. Ou seja, no meio da evangelização, que é contando que Jesus Cristo é o Senhor, que esse é o Evangelho. O Evangelho é quando você traz para a pessoa o quê? Que Jesus Cristo, ele é Deus, que ele se fez carne, habitou nessa terra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, levando os nossos pecados através da remissão pelo seu sangue. Ou seja, e todo aquele que crê é salvo. Acabou. Esse é o Evangelho. Simplesmente assim. O Evangelho é muito simples. Agora, a partir desse momento, a pessoa creu em Jesus como sendo o seu Salvador. Agora, ela é filho da família de Deus. Simplesmente assim. E como a pessoa deve servir? Leia a palavra de Deus, ore a Deus, busque de Deus. Não se envolva com denominações, que vai ser a pior coisa que a pessoa pode fazer. O Senhor te revelará com calma, com tempo. Mas tenha certeza que se você crê em Jesus, você tem a vida eterna, você jamais, em hipótese alguma, pode perder, como o Senhor Jesus mesmo fala também em João 10. Eu vou até dar uma pequena lida ali em João 10, para a gente poder encerrar. A partir do 26. Mas vós não credeis, porque não sois das minhas ovelhas. Então, quem não crê é porque não é das ovelhas do Senhor. Simplesmente assim. Como já vou tenho dito. Como ele mesmo já disse. Quem não crê nele é porque não é da ovelha de Deus. Simplesmente isso. Não é a ovelha de Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Então, a ovelha do Senhor ouve ele e segue ele. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, o Senhor Jesus deixa bem claro que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele. O Senhor Jesus deixa bem claro que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. E o Senhor deixa bem claro que ele e o Pai são um. Entenda então, Jesus Cristo é Deus. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Salvador de todo o que crê nele. Se você crê realmente em Jesus, não acredite no que os homens falam. Não pode. Não, acredite na palavra dele. A palavra dele fala que de maneira nenhuma, que nunca, jamais, não tem como você perder a salvação, porque não veio de você, é dom de Deus. Creia somente na palavra. A palavra de Deus fala que de maneira nenhuma. Em Romanos 8, a frase que eu mais gosto, acho que se não me engano é o penúltimo versículo, e fala que nem o porvir, ou seja, nem o futuro, tem outras traduções que já falam direto, nem o futuro pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem o futuro, ou seja, nada, jamais. Dorme com isso assim dentro do seu coração, viva com isso dentro do seu coração, que nunca, jamais alguém pode tirar a certeza de salvação. Você pode perder a salvação? Não. O meu Senhor fala que não, e eu creio.
Essa é a fé de um verdadeiro cristão. Um cristão que fala que pode perder a salvação, ele não está confiando na palavra do seu Senhor, tá bom? Fiquem com Deus e somente creiam em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém.